Ok, gente, estava aqui a pensar na publicação que eu fiz até recentemente, tá? Recentemente fiz a publicação no Thread, tá? Fiz a publicação no Thread, nem tenho certeza se eu vou postar no Thread ou no YouTube, falando sobre as lutas que o Sun Jimun foi tendo, né, à medida que ele se desenvolvia como monarca das sombras, tá? Mas antes disso havia publicado, tipo, havia feito uma publicação, né, dizendo que onde tinha tipo a luta do Sung contra o Thomas André, né, que é o ranking nacional dos Estados Unidos e tudo mais, um dos caçadores mais fortes, né, a nível mundial. Né? E também tinha a luta do Sun Jin contra o arquiteto, tá? O arquiteto, para vocês que não sabem, é a pessoa que criou em conjunto o sistema, tá? É que criou em conjunto o sistema com o antigo monarca das sombras, que é o Ashibori, né? E tudo mais. E a luta do Sun Jin contra aquele cara, né? O caçador que faz parte da guilda do Thomas André também, né? Que é um coreano também, da Coreia do Sul, mas ele vivia nos Estados Unidos, tá? E ele estava à procura do Sung há um tempo, porque o Sung infelizmente havia matado o irmão dele, tá? Numa das dungeons, tá? E ele, e ele tinha os seus motivos, tá? Era ele ou o irmão do cara. Acho que esqueci o nome dele, acho que alguma coisa assim, Dong Su e tudo mais. Me esqueci, mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso no momento. Então, mais ou menos, quando eu fiz aquela publicação, até dizendo que essas foram umas das três melhores lutas, algumas pessoas, quer dizer, teve um seguidor que disse que. Disse algo tipo: você não está acompanhando o manhwa e tudo mais, não posso dizer que essas são as melhores lutas e coisas parecidas e tudo mais da obra, ou seja, que essas lutas não foram assim tão interessantes, que literalmente Sung Jin-woo deu surra nesses caras. Sim, cara, literalmente Sung Jin-woo deu surra nesses caras, tá? Ele deu surra no Thomas André e no restante. Mas, gente, quando se fala de melhor luta, a gente não está a falar apenas no facto do Sung ter uma luta assim, tipo, equilibrada com alguém, tá? Tipo, no facto do vilão ser simplesmente ou lutar de igual para igual com o Sung, tá? Quando se fala de melhores lutas, estamos a falar de momentos, tá? Tipo, foi um momento muito emocionante para todo mundo, tá? Tipo, mexeu com as emoções de todo mundo, tá? Então a gente fala melhor luta mais ou menos nesse sentido, tá? E na verdade também, mesmo as pessoas com quem ele lutou são fortes, são bastante fortes, tá? Só que no momento em que ele reencontrou essas pessoas, por exemplo, no momento que ele reencontrou o arquiteto, ele já era mais forte que o arquiteto, entendes? Ele já era mais forte que o arquiteto, tá? Por isso que ele literalmente deu uma surra no arquiteto. Mas a luta foi muito boa também, não é isso? A luta foi muito boa também. Quando ele encontrou-se com Thomas André também, a luta foi muito boa. Thomas André, a princípio a luta foi equilibrada, mas o Sung demonstrou, ou seja, mostrou para ele que ele é o mais forte, tá? Mas a luta foi muito boa, tá? Se bem que o Thomas André, tipo, havia partido todas as costelas e todos os ossos e tudo mais. Quase que o Thomas André morria nessa luta. Mas a luta foi muito emocionante, então quando se fala de melhores lutas, está-se a falar de momentos muito emocionantes, está-se a falar daquelas lutas que nos emocionaram, por isso que acabam por ser acabam por ser as melhores lutas de um determinado anime, mangá ou manhwa e tudo mais. Tá? É no sentido de dizer que no sentido de dizer eu não disse no sentido de falar que as melhores lutas tipo, são aquelas lutas em que o vilão tem que lutar de igual para igual com o cara. Por exemplo, só mais uma luta que aconteceu recentemente, a luta do Sung contra o Beros, tá? Contra essa formiga, foi uma luta bem interessante. Tá? O Sung literalmente deu uma surra no Bero, mas todo mundo estava à espera desse combate, todo mundo estava à espera disso. Então foi uma luta que nos emocionou bastante. Tá? Então isso também pode ser considerado uma das melhores lutas do Sung, né? Foi uma das melhores lutas da obra. Tá? A gente pode ser considerado, quer dizer, pode ser considerado desse jeito, tá? Porque o Beros literalmente deu uma surra em todos os ranks que estavam aí, tá? O Beros deu uma surra em todos os ranks, em todos os caçadores. Que se não fosse a presença do Sung, os caras literalmente poderiam morrer, tá? Então isso também pode ser considerado melhor luta. Uma das melhores lutas. Então melhores lutas está-se a falar mais ou menos nesse sentido, tá? Então para mim não há necessidade alguma de nós ficarmos aqui a discutir, dizer não é melhor luta, não, você não acompanha o manhwa, não sei o que. Não, o manhwa acompanhamos, o anime acompanhamos e tudo mais. Mas quando se fala de melhores lutas, estamos a falar de momentos emocionantes, tá? É que nem a gente falar do momento emocionante qualquer da obra, tá? É mais ou menos nesse sentido, tá? Eu não disse que é a melhor luta da obra, mas eu disse que é uma das melhores lutas da obra, tá? E se tu achas o contrário, também não há problema algum, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido.
Então é isso aí, meus otakus. Não se esqueçam de deixar a inscrição, inscreverem-se, né? Se estiveres aqui no tweet, siga este perfil também. Tá? Então, até depois.